Primeira coisa, falta de empatia. O invejoso, ele tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por que isso acontece? Porque ele está muito mais focado na falta, nas coisas que ele não tem, que ele não conseguiu, que ele não conquistou, do que na conquista dos outros. Então ele está sempre muito autocentrado, é muito sobre ele. Então quando o outro conquista alguma coisa, ele nem consegue reconhecer. Comparação constante. O invejoso, ele está sempre se comparando em todos os lugares. Então, seja no trabalho, seja com os amigos, nas redes sociais, em casa, com as pessoas que ele acompanha na TV, nas redes sociais, enfim. Ele está sempre se inferiorizando o tempo todo. Porque, para ele, a comparação é uma medida de valor. Então, quando ele vê outra pessoa, ele acaba se sentindo inferior. Porque aquela pessoa tem ou é aquilo que ele não dá conta de ser, o que ele gostaria muito de ser, mas não é. Então, a régua dele é se comparar com outro. Ele olha para outra pessoa e se sente mal por não ter alcançado aquilo também. Ele diminui as conquistas dos outros. Isso é uma característica clássica. Por que ele faz isso? Para aliviar o próprio desconforto dele de não ter alcançado, conquistado ou ser aquilo que ele gostaria de ser, ele pega aquilo do outro e diminui. Porque assim ele minimiza o tamanho daquela dor que ele sente. Quando ele diminui ou ridiculariza, ou fala que foi fácil, que foi sorte, na verdade ele não está falando sobre o outro, ele está falando sobre ele mesmo. Quando ele diminui a conquista do outro, a intenção inconsciente dele é diminuir o próprio desconforto dele. Ele não consegue ficar feliz com o sucesso do outro. Por que isso acontece? Porque é como se o sucesso do outro, a conquista do outro, expusesse a própria incapacidade dele. Ou a dificuldade que ele tem de alguma coisa, então aquele sucesso ali mostra na cara dele que ele não deu conta de fazer isso. Então, claro que ele não vai celebrar, claro que ele não vai festejar, ele até vai. Ele vai te dar parabéns por alguma coisa, ele vai falar, que legal, estou feliz por você, só que no fundo não está. Por quê? Aquela sua conquista, aquilo que você alcançou, de uma certa forma, mostra o que ele não deu conta de alcançar. Então, dificilmente ele vai te elogiar ou ele vai celebrar alguma conquista, porque ele está muito desconfortável com aquilo ali que está acontecendo. Ele tem um desejo de ver os outros fracassando. Isso acontece de uma forma muito discreta, muito velada, íntima. Ele não vai falar isso abertamente, mas internamente ele está desejando que dê errado, que a pessoa não prospere, que não alcance o que ela quer, que ela não consiga. Por que acontece isso? Isso é um reflexo da insegurança e do medo dele de que o sucesso do outro diminua o próprio valor dele. Então ele fica torcendo para que o outro fale que não dê certo, que dê tudo errado, porque ele não vai precisar lidar com o próprio desconforto dele. Então, quanto menos o outro se sobressair, menos eu fico desconfortável. Então, o que eu vou fazer? Tudo isso inconscientemente, claro. Eu não vou lutar para lidar com isso e melhorar. Eu vou torcer para que não dê certo, porque aí eu não preciso lidar com esse meu desconforto. Ele tem uma busca constante por atenção e validação dos outros, o tempo todo. Como ele tem esse senso de inferioridade, como ele tem esse pensamento de que ele não consegue, que ele é menos que os outros, então ele fica sempre buscando essa validação dos outros, então sempre precisando de elogios, sempre buscando a atenção das pessoas, que é uma forma dele não se sentir desmerecido, porque ele mesmo já se sente assim. Ele mesmo já se destrói internamente. Então, para que isso não aconteça mais, ele espera que o outro dê atenção para ele, que o outro faça essa validação, porque como ele mesmo não faz, ele espera que o outro faça. Então, é uma maneira dele lidar, amenizar, na verdade, esse desconforto dele. Então, essa baixa autoestima dele faz com que ele sinta uma necessidade de sempre se destacar, sempre chamar atenção, sempre ser o centro das atenções. E a sétima característica de todo invejoso é a vitimização. O invejoso, ele está sempre se vitimando, sempre achando que o mundo deve alguma coisa para ele, que ele sempre é vítima de injustiça, que não é justo o que fizeram com ele, que ele é uma vítima. Ele sempre acha que merece mais do que tem. E isso é justificado por uma distorção da realidade de que o sucesso do outro diminui o valor dele. Esse sucesso do outro é injusto e que ele, na verdade, é uma vítima do destino. Que ele é uma vítima, que ele não consegue as coisas, que ele não dá conta, que ele não alcança o que ele quer, porque ele é uma vítima. Então, sempre o invejoso, ele sempre vai achar justificativas externas a ele para justificar o fracasso ou justificar não conseguir alguma coisa. Então, a culpa sempre é do marido, da esposa, do patrão,
do funcionário, do amigo, do namorado, é sempre de alguém. Alguma circunstância aconteceu que ele não deu conta. O invejoso, ele nunca olha para si com esse olhar de, tá, peraí, por que que eu não consegui? O que que eu preciso fazer para melhorar? O que que eu preciso aprimorar para conquistar o que aquela pessoa conquistou? Então, a inveja, nesse sentido, ela é autodestrutiva. A pessoa, ela acaba gerando um ciclo, porque quando ela usa a inveja dessa forma para ir se destruindo, todo o sentimento que ela tem, tudo que ela percebe de si, do outro, só potencializa esse sentimento dela. Então, ela está sempre se comparando com os outros e sempre se colocando no papel. Ela precisaria quebrar esse ciclo para